Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Leremos os versos de 12 a 18. Estamos retomando nessa manhã aquela série de sermões que pretendemos pregar sobre o livro do profeta Isaías no capítulo 40. Já falamos sobre os versículos de 1 a 11 e também o versículo 12. Hoje eu gostaria de ater-me no versículo 13, pensando na grandeza da sabedoria de Deus. Eu gostaria de ler todo o texto do 12 ao 18 do capítulo 40. Você pode nos acompanhar pela sua palavra ou pode também acompanhar a projeção do texto que será feita. Diz-nos a palavra do Senhor: quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menor do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Quão grande, meus irmãos, minhas irmãs, quão grande é o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, eterno. Esse texto que acabamos de ler é composto basicamente de perguntas. E eu quero então formular para você nesta manhã esta pergunta: quão grande é o teu Deus? Diante das lutas, diante das suas idiosincrasias, diante dos gigantes que atormentam a mente, que confrontam a fé, quão grande é o teu Deus? Diante das vicissitudes da vida, quão grande é o teu Deus? Quão grande é o Deus que se revela? Quão grande é o Deus da nossa fé? A existência de Deus é um desafio para a mente humana. É a criatura tentando decifrar o Criador e o seu tamanho. É um desafio. Algumas pessoas encontram respostas muito estranhas e também equivocadas acerca de Deus. Karl Marx vai dizer que Deus é uma criação da mente humana. O racionalismo, tudo ele explica pela razão, pela mente, pelo pensamento. Aquilo que a minha mente não explica, não capta, não decifra, ou não existe, ou é uma dúvida, uma incerteza. E a dúvida, na verdade, é o combustível do racionalismo. Então, eles tentaram anular a ideia de Deus na nossa cultura, porque a mente humana não abarca, não acolhe, não explica Deus. Você, eu, nós, qualquer filósofo não consegue explicar a pessoa de Deus. Então eles começaram a negar a existência de Deus, porque, claro, Deus não se explica pela razão humana. O iluminismo do século XVIII vai dedicar na França aquela catedral de Notre Dame à deusa razão, porque
O racionalismo, na verdade, foi uma tentativa de banir Deus da mente humana, de todas as coisas. E então, no século XIX, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche vai declarar: Deus morreu. No século XVIII, ele declara a morte de Deus, um filósofo, filho de pastor. Veja só. Agora, os ateístas também vão dizer que Deus não existe, os agnósticos vão dizer que se ele existe, Deus não pode ser conhecido, os politeístas vão dizer que existem muitos deuses, os panteístas vão dizer que tudo é Deus, os deístas dizem Deus existe, mas ele está tão longe, ele não interfere na existência. E então, nessa manhã, a pergunta que o profeta Isaías faz a você e a mim: quão grande é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? E o profeta Isaías revela quão magnífico, quão extraordinário, quão grandioso esse Deus é. João Calvino vai afirmar que Deus mesmo infundiu em todos esta noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando, instila novas gotas, de sorte que, como todas a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador. Deus, segundo Calvino, só pode ser conhecido porque Ele se revelou a nós. Então, quando nós falamos da pessoa de Deus, o caminho mais seguro são as Escrituras Sagradas, porque ela fala, mas não só a Escritura Sagrada. Deus se revelou a nós. Nós conhecemos Deus também através da criação. Nós não conhecemos Deus como resultado apenas da nossa inquirição, da nossa mente humana, não é resultado de uma elucubração humana. Nós conhecemos Deus, conforme Calvino, porque Ele impringiu em nós esta noção da sua existência, da sua eternidade na criação, na nossa consciência. Deus se revelou também na palavra, nas Escrituras, sua vontade, sua verdade infalível, eterna, como Ele é. Sua vontade foi revelada a você e a mim. E Ele se revelou de forma plena, absoluta, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é o esplendor da glória de Deus, a plenitude da divindade. E esse texto aqui de Isaías, formulado através de muitas perguntas, ele fala sobre isto, sobre a pessoa, a grandiosidade da pessoa de Deus. Nós temos um teólogo do século XX, Tozer. Tozer vai dizer que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Não apenas adorar, esta é uma necessidade vital da igreja, adorar a Deus, servir a Deus. Mas essas coisas procedem de um profundo conhecimento de Deus. Nós podemos adorar a Deus quando nós perscrutamos Deus, quando nós vamos sendo descortinados nossos olhos, a nossa alma vai sendo visitada e Deus vai tirando as escamas dos nossos olhos e Ele vai nos chamando para a sua gloriosa revelação na Escritura, no Deus da palavra, na palavra encarnada, e então nós vamos com maior propriedade, adorando esse Deus que é glorioso, que é magnífico, que é eterno, e vamos servindo-o com amor, com profunda dedicação, porque esse Deus se revela a você e a mim. João capítulo 17, Jesus vai dizer que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus.
Por isso que o profeta Joel, Oséias, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E esta é uma verdade, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã eu preciso dizer isso a você. Por toda a eternidade, você e eu passaremos por toda a eternidade, conhecendo e conhecendo a Deus. Por toda a eternidade estaremos nas insondáveis e eternas revelações da pessoa de Deus, e isto face a face, face to face. Verdade é um fato incontestável, a grandeza incomparável de Deus. E Isaías fala disto. E para nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, a teologia sistemática nos dá um bom caminho. Porque a teologia sistemática, ela sistematiza o pensamento humano acerca de Deus. A teologia reformada, especialmente, vai nos trazer a pessoa de Deus através do seu caráter, através das suas qualidades, através dos seus atributos. Ao examinar a pessoa de Deus, os teólogos descobriram que Deus tem atributos que nunca, não repartiu com ninguém e nem repartirá com ninguém. Só Deus tem, só Deus é autoexistente, só Deus é eterno, só Deus é infinito, imenso, imutável, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. E esse Deus é tão grande, que nem os céus dos céus o comporta, pode contê-lo. E aqui o profeta Isaías, no versículo 12, ele fala da grandeza de Deus que se revela na criação. Veja comigo os versos 12 e o verso 26. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? E o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma delas sequer vem a faltar. Eu não vou me ater aqui porque já falamos sobre esse versículo, sobre a grandeza de Deus, do poder de Deus na criação. Já falamos sobre isso. Fato é que a matéria não é eterna, o mundo não existe desde sempre, não é verdade? Este universo não veio a existir por vontade própria, este mundo foi criado, ele não é produto de uma explosão cósmica, ele não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. O universo foi criado, o mundo foi criado por Deus. E eu gosto muito de pensar numa história de um cristão francês. Logo após a Revolução Francesa, houve uma ideia de banir Deus da mente dos cristãos. E então alguém chegou para um cristão que morava numa choupana, numa cabana, disse: eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia, para queimar o seu templo e para tirar da sua mente essa ideia de Deus. E aquele simples cristão disse: você pode queimar o templo, você pode rasgar e queimar a minha Bíblia, mas se você, ou enquanto as estrelas do céu estiverem brilhando, eu creio na existência do meu Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós contemplamos a criação de Deus, estas cores insondáveis, essa multiforme sabedoria da glória de Deus se revelada de tantas e tantas formas, da glória, do poder, da majestade, da criatividade desse Deus,
impossível não contemplarmos o Deus que se revela através da criação de todas as coisas criadas. Mas eu quero ater-me no versículo 13. Qual a grandeza de Deus em relação ao conhecimento, à sabedoria? Ou seja, a grandeza do conhecimento e da sabedoria de Deus. E os versículos 13 e 14 vai perguntar: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o conhecimento, o caminho de entendimento? Esta é são várias perguntas também retóricas. Aqui é uma obviedade: qualquer ser humano instruído é instruído porque recebeu a instrução. Isso nós sabemos. Os cientistas, os engenheiros, os químicos, os doutores, qualquer pessoa instruída o é, porque recebeu de alguém o conhecimento. E agora o profeta Isaías pergunta, e a pergunta que ele faz é: quem instruiu Deus? Em que escola ele estudou? Onde ele fez o seu doutorado? Qual banca examinou sua tese de doutorado? Quem o instruiu para que aprendesse? Em quem ele foi buscar orientação para criar o universo? Quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu mestre? De quem ele aprendeu? Isaías está ensinando para nós uma preciosidade nessas perguntas retóricas. Ele está dizendo que Deus é a fonte do conhecimento. Deus, Ele próprio é a fonte do saber. Todo conhecimento, toda sabedoria procede dEle. Toda instrução vem de Deus. Ele é a verdade e dEle decorre toda a verdade. Quão grande, meu irmão, quão grande, minha irmã, é o nosso Deus, o nosso Deus. Ele é a fonte de todo o saber. Você sabe, eu já falei aqui, que esse texto, essa profecia, esse capítulo 40, ele está inserido em um contexto em que o povo de Deus está há 70 anos escravo na Babilônia. Há 70 anos o povo de Deus foi retirado de Judá, foi retirado de Jerusalém. O templo foi queimado, foi saqueado. Nabucodonosor entrou com mão forte, muitas pessoas morreram, e ele levou o povo de Deus e ficou lá 70 anos cativo. E Deus vai dizer que foi Ele mesmo que entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Porque esse texto tem uma tese, tem uma ideia, e essa ideia a ideia que esse texto permeia fala sobre a justiça de Deus. É a justiça de Deus que puniu o pecado do povo de Judá, que puniu o pecado do povo de Israel. É a justiça de Deus, é a mão pesada de Deus que desceu contra o seu próprio povo. E então o desarraigou da terra prometida e o plantou no exílio por 70 anos. É Deus castigando, punindo o pecado do seu povo. E agora, depois de 70 anos, quando o povo já não mais tem qualquer possibilidade de voltar, de retornar à terra, em que as esperanças se desvaíram, em que o anseio de voltar já quase que amortecido na mente, no coração, sem esperança, sem perspectiva, sem força, sem possibilidade de fazer um levante de resistência à Babilônia. Nesse tempo, nessa hora, Deus vem com essa palavra: consolai, consolai o meu povo. Agora, Deus move novamente o seu braço justo para livrar, para trazer salvação, para trazer libertação para o seu povo. É a justiça de Deus sendo executada nesse momento histórico. Justiça que pune o pecado, justiça que resgata o seu povo, porque é povo de propriedade exclusiva de Deus. E para executar a sua justiça e resgatar o seu povo, ele fala da sua grande misericórdia, da sua grande misericórdia. Ô meu irmão, ô minha irmã,
Quem pode conhecer os caminhos de Deus? Quem pode perscrutar a mente de Deus? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O profeta Isaías, no capítulo 55, falando sobre a salvação gratuita que Deus oferece ao seu povo, ele vai dizer assim nos versículos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías está dizendo acerca da inescrutabilidade dos caminhos da mente de Deus. É inescrutável, é impossível ao ser humano conhecer, descortinar, decodificar a mente de Deus, porque são muito mais altos os caminhos e a mente do Senhor do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o caminho do conhecimento? Ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Quem o fez? Estas são as maneiras de Isaías dizer que os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão, são inescrutáveis, são eternos, como o seu poder e a sua glória. Os pensamentos de Deus e os seus caminhos e a sua palavra sempre desconcertaram homens e mulheres que têm achado tudo inacreditável porque é incompreensível. Vamos pensar, por exemplo, no pai Abraão, quando recebe a visita de anjos dizendo que daqui a um ano você terá o filho da promessa. E ele vai dizer: como se dará isto? E Sara vai rir-se, ouvindo atrás da porta a conversa. E o anjo vai dizer: acaso há para Deus alguma coisa impossível? Como uma mente vai conceber da velhice, de um ventre seco, trazer vida? A mente de Deus o fez. Assim como Maria vai fazer a pergunta para o anjo: como se dará isso, porque eu sou virgem? E então a resposta de Deus: pois nada é impossível para Deus. Quão grande é o teu Deus. Nessa manhã, diante das suas vicissitudes, diante dos seus problemas, diante dessa mente cheia, formulando um monte de perguntas que ainda não encontraram respostas, qual é o tamanho do Deus da sua fé, o Deus que você crê? Como você concebe a presença gloriosa desse Deus no dia a dia, na tua história, na tua caminhada, na tua jornada? O nosso Deus é glorioso, o nosso Deus está acima de todo o pensamento humano. Por falar de justiça de Deus que está nesse texto, a sabedoria de Deus se revela no Evangelho. A sabedoria de Deus se revela no Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. E o que é a boa notícia? A boa notícia é Jesus. Jesus é a boa notícia. Assim foi pregado nesse capítulo 40 de Isaías, que fala da salvação àquela geração, mas ele também extrapola e vai apontar e diz: preparai o caminho no deserto, porque o Rei dos Reis está voltando. E então ele está dizendo: Jesus é a boa notícia, Jesus é o Evangelho. Esse texto, essa profecia é messiânica, ela está além do próprio instante, o próprio momento cultural, daquele momento, daquele contexto de aprisionamento. Ele extrapola e nos aponta para Jesus. E quando nós pensamos no Evangelho, o que é o Evangelho? Senão este projeto, esse plano que surge na mente, na economia de Deus, que se revela na história, que está descrito de Gênesis a Apocalipse,
apontando, anunciando, declarando e marchando na história com o povo de Deus, apontando para aquele que é o Salvador, o Deus homem, o homem Deus, aquele que entra na história, se torna gente, aquele que se fez pecado para punir na sua carne, para punir na sua alma o pecado de todos nós. Esta mente extraordinariamente gloriosa concebeu, pensou, planejou e fez acontecer na história humana esse plano maravilhoso do Evangelho, que é a salvação pela expiação do nosso Cristo morto na sangrenta cruz. Que mente poderia conceber isso? Que mente poderia imaginar? Senão o Deus de toda glória, o Deus de toda misericórdia, o Deus de todo amor, para que pudesse, assim como nesse texto, a mostrar a sua misericórdia para com aquela geração, mostrar também a misericórdia com muitos do seu povo que haveriam de crer em Jesus, a boa notícia, o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho não é para todos. O Evangelho não é para todos. O Evangelho é para aqueles que creem. E aqueles que creem são aqueles que Deus escolheu antes da eternidade. Na eternidade, Deus escolheu, Deus chamou, Deus separou, Deus elegeu, e Deus vocacionou, e Deus em Cristo Jesus os justificou. O Evangelho, portanto, não é para todos, mas é para aqueles que creem. Porque Deus se revela na história de dois modos. Quando nós falamos de conhecimento de Deus, há dois tipos de conhecimento de Deus. Há dois tipos de conhecimento de Deus, porque Deus se revela de dois modos. Deus se revela de modo natural. Acabamos de falar, Deus se revela na natureza, na criação. Este conhecimento de Deus é aquilo que Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 1, falando de um conhecimento de Deus que gera ira de Deus. De um conhecimento de Deus que aponta uma vileza de vida, uma afronta ao santo Deus. Ele está falando de pessoas que conhecem Deus, mas não reconhecem como Deus. De um Deus que não é adorado, não é acolhido, não é aceito, não é vivenciado. Um conhecimento de Deus que gera morte. Conhecem Deus, mas não adoram como Deus. Ao contrário, adoram criaturas, fazem outros deuses, mas não adoram a Deus como Deus. E então a estes, Paulo vai dizer que Deus os entregou aos seus próprios pensamentos e vida réproba, para puni-los com a sua justiça. Este é um conhecimento que o ser humano tem de Deus. Como Calvino diz, Deus impringe em todo ser humano a ideia da sua existência eterna. Agostinho vai dizer, em outra categoria, acerca do conhecimento de Deus, que todo ser humano tem noção do bem e do mal. É uma noção implícita na cultura humana. E a alma apreende, compreende. É um conhecimento que está acessível a todos sobre Deus. Mas há um conhecimento especial. Há um conhecimento e há uma revelação especial de Deus. E esta revelação especial de Deus é Jesus Cristo. É a boa notícia, é o Evangelho. A estes que estão em Cristo, a esses que vivem em Cristo, pela fé, segundo as Escrituras, a estes vem o pleno conhecimento de Deus. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nele reside corporalmente toda a expressão da glória e da majestade de Deus. Então, este conhecimento não é para todos. É para aqueles a quem Deus se revelar pelo Espírito de Deus em Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos em conhecimento de Deus, o povo de Deus é chamado
pelo profeta Oséias a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. O próprio Jesus, em João 17, diz: a verdadeira vida eterna é esta, que conheçam a Deus como Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Nesta manhã, portanto, eu preciso dizer para você que o conhecimento de Deus não é um conhecimento cognitivo, que a gente apreende verdades sobre Deus. O conhecimento verdadeiro, genuíno, que nos coloca, nos conecta, nos faz adentrar as profundidades do ser de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é esta revelação especial que é derramada em nossos corações pelo Espírito de Deus. A este, sim, há um verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso que, nessa profecia, Deus vai dizer: consolai, consolai, gritai, proclamai ao meu povo, é hora de salvação, chegou o tempo da redenção. O apóstolo Paulo, quando vai pregar o Evangelho, você sabe que o apóstolo Paulo, ele vai aos gentios pregar o Evangelho, ele é o apóstolo para os gentios, e ele vai se deparar com os gregos, e os gregos vão ter uma mente arguta, eles querem captar tudo pelo raciocínio, pela lógica, pelo pensamento, tudo tem que fazer sentido para a mente, para que eles possam apreender, aceitar, compreender pela lógica, pelo pensamento. E veja que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 18 e seguintes. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 18 e seguintes. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh meu irmão, oh minha irmã, nesta manhã eu quero convidar você a gastar tempo da sua vida considerando o conhecimento que você precisa ter de Deus em Jesus Cristo. Qual é o tamanho do seu Deus? Quão grande é o Deus da sua vida, da sua alma, dos seus pensamentos, do seu coração? Essa geração é tão hedonista que até o século XX a ideia era conhecer, conhecer, conhecer. Foi a época em que o conhecimento humano foi tão estratificado, tão esmiuçado, que tornou gente muito especialistas em muitas áreas do conhecimento. A pós-modernidade traz uma necessidade, um anseio de ser, de existir. Há um cansaço mental e as pessoas querem sentido de vida. Não é mais tão importante abraçar pelo conhecimento, mas é preciso fazer sentido para a vida. Por isso que muitas pessoas buscam o caminho do prazer, buscam o caminho da alegria, querem negar a dor, negar o sofrimento, porque tem que fazer sentido. E nesses tempos, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Agostinho vai falar que Deus é a âncora da alma. Deus é a âncora da alma. É em Deus que a nossa alma repousa segura.
É em Deus que a nossa alma se aquieta. É em Deus que nós existimos, que nós nos movemos. É em Deus, como diz John Owen, é na Trindade que nós aprendemos a ser de fato humanos. É na Trindade, é no poder do Deus Pai, é no poder do Deus Filho, é na força do Deus Espírito que nós nos movemos. Eu quero concluir dizendo aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, os versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. E o que me chama a atenção é o texto seguinte, como resposta a esta expressão estupefata da majestade, da glória, do pensamento de Deus, ele convida a todos, ele faz assim: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, sequente a esse texto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você viva esta realidade diária de conhecer e prosseguir em conhecer o Deus revelado em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.